Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com Mônica de Oliveira Nunes de Torrentê, que é conhecida em seus trabalhos como Mônica Nunes ou Mônica Nunes de Torrentê. Mônica é médica, é formada pela Universidade Federal da Bahia, é psiquiatra, é doutora em antropologia médica pela Universidade de Montreal, entre 1993 e 99, e tem doutoramento na Universidade René Descartes e na Universidade de Coimbra, em Portugal. Ela é professora titular do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Tem mais títulos: coordenadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares Unisan e da Rede Gerar de Economia Solidária em Saúde Mental, também do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. É professora visitante no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e é membro da Academia de Ciências da Bahia. Tem muito mais coisa, né, Mônica? Mas a gente, para conversar, fica por aqui. Bom dia e obrigadíssimo por ter aceito o meu convite para essa conversa. Eu sei que o seu tempo é extremamente restrito e, por isso, obrigado. Então, bom dia. Bom dia. O título mais importante aqui agora é ser amiga de Antônio Neri Filho. Essa é uma grande honra. E agradeço, Nery, pelo convite. Mônica, além desses títulos e de outras coisas, a minha pergunta inicial é essa: quem é Mônica Nunes Hum, de Torrentê? é. Essa você me pega assim na segunda-feira de manhã, né? Ah, Nery, eu acho que essa é uma. Eu acho que eu sou. Agora eu vou fazer uma homenagem. Eu devo ser uma metamorfose ambulante. Então já faço logo uma homenagem aos nossos amigos aí da metamorfose ambulante e ao que primeiro pensou essa ideia em música, né? Mas na verdade é isso, é porque eu acho que a minha trajetória ela foi se construindo a partir das necessidades, assim. Eu muito cedo, né, quis fazer medicina, psiquiatria era uma ideia antes de entrar até na faculdade já, né? Eu já tinha gosto assim, mas à medida que mas ciências sociais também. Ciências sociais também era uma coisa. Eu tinha amigos que tinham feito, depois que saíram da escola, né, do ensino médio, foram fazer ciências sociais. Mas o que eu acho que é assim, quando você entra, né, eu sempre gostei muito de clínica, né? Eu acho que eu fiz saúde coletiva, acho que muito movida, né, pelos trabalhos que eu fui fazendo na graduação com o professor Naumar Monteiro de Almeida Filho, que foi o meu orientador de mestrado. Então, a saúde coletiva tem um peso na minha vida, mas eu sempre costurei isso com o lado de gostar, né, dessa relação mais direta. Então, a clínica, eu acho que sempre ocupou esse lugar. E essa compreensão desse ser inscrito aí no mundo, né, no mundo sociocultural. Então, eu acho que eu muito rapidamente percebi, especialmente quando eu fiz psiquiatria, residência, que tinha muita coisa que as pessoas não iriam nunca me falar. Aliás, elas vão continuar nunca me falando sempre de alguma coisa, né? O que é do ser humano. Mas havia coisas que não falavam porque me viam, olhavam para minha cara, diziam assim: ela não vai entender essas coisas, né? Por exemplo, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui num candomblé, eu fui, imagine, com Pierre Verger. Eu tive essa grande golpe de sorte, né? Mas essa mulher branca, assim, que foi tardiamente assistir uma primeira cerimônia, né? Um primeiro ritual de candomblé.
E chego lá e vejo um paciente meu do outro lado, que ele era uma pessoa que eu já estava acompanhando há um tempo no ambulatório como residente, e foi uma surpresa mútua, né? É como se fosse um estranhamento mútuo e, ao mesmo tempo, uma boa revelação. Porque, a partir desse momento, ele começa a falar comigo coisas que ele nunca tinha dito antes, sobre essa participação dele, sobre essa, né, importância de para lidar aí com uma coisa maior do que saúde mental, muito maior, como ele já era de lá, né, do candomblé também. Então, eu acho que eu sou essa pessoa, né, que vai se construindo um pouco na medida do que eu sinto que agora, vamos ver. E eu tenho uma coisa, eu me canso às vezes. Eu sou muito saúde mental, mas às vezes também eu me canso da mesma tecla. Eu tenho vontade de dar. Eu acho que você é muito mais do que eu, mas eu tenho um pouco isso. Eu fico Então, experimentando. então você é uma metamorfose ambulante. Mas, Mônica, há muito tempo você tem trabalhado no campo da saúde mental. Hum, E o que nós temos visto ao longo do tempo, eu estava vendo aqui o seu livro, 2016, você escreveu o livro 2015, nós vamos falar um pouco disso, desses livros. A sensação que eu tenho ouvindo as pessoas que utilizam os serviços de saúde mental, de que a saúde mental vai mal. hum, Como é que você entende esse percurso da saúde mental, que é sempre no sentido da saúde mental vai mal? hum. Já é claro que a gente sabe, e isso é uma coisa que me causa muito desconforto, que por mais que em todas as estatísticas do mundo, né, a gente saiba que o sofrimento psíquico é uma das coisas mais presentes na experiência humana e cada vez mais pós-Covid isso bombou, né, ganhou uma dimensão de produção mesmo do desconforto, do mal-estar na vida, né, em todos os sentidos falando, assim, apesar das pessoas cantarem isso em verso e prosa, mas quando você chega na questão operacional real de atribuir recursos, né? E aí, evidentemente, eu não estou falando só de recursos financeiros, mas recursos financeiros é um divisor de águas, né? Porque ele permite, inclusive, que quando a gente tem, isso é que eu acho importante, você trabalha na área de saúde mental muitas vezes com pessoas muito engajadas, porque elas escolheram aquilo, né? Tem quem não tenha escolhido, mas muita gente escolheu. Mas quando ela chega num espaço onde ela não sente que o valor está ali, né, que vai desde a estrutura física, sabe, com dificuldades, até sentir que você precisa de material para fazer as oficinas criativas e você tem que tirar do bolso para completar. Então, assim, aquilo que eu sempre tratei, tem um dos textos que eu escrevi até com Maurice, né, Maurice de Torrentê, que é sobre o estigma que a gente sempre sabe que teve associado, né, a pessoas com experiências de transtorno mental, mas que acaba contagiando quem está ao redor. Então, contagia não só os familiares, mas contagia os profissionais. Ou seja, se você não trata bem desse campo, né, dando um lugar de real destaque que ele merece, quer dizer, com o investimento necessário, as pessoas acabam se sentindo estigmatizadas, só que elas não falam disso, né? Elas não falam disso, mas elas são desvalorizadas, desqualificadas consequentemente. Então, eu digo isso porque até recentemente a gente fez um estudo mais histórico, né, numa pesquisa que eu estou fazendo em colaboração com Portugal, e uma das coisas que eu fui mapeando é que há momentos, já houve um momento muito mais de alta, muito mais de florescimento, assim, aqui na Bahia, estou falando da Bahia, claro, a gente pode falar do Brasil como um todo, mas assim, na Bahia a gente já teve um momento bem mais vigoroso, onde eu acho que era isso que estava sendo entendido, quando os CAPs estavam se multiplicando, sabe? Foi um momento que você sai de um número muito, muito pequeno enfim, foi aquele momento realmente da virada, né? Quando então, isso fez com que muita gente se sentisse entusiasmada e comprasse, de certo modo, né, porque é um ideário, né, a reforma psiquiátrica
evidentemente que ela se produz na prática, mas ela vem de também você comprar o ideário dela, né? Você, de fato, e sentir que é possível, né? Sentir que é possível colocá-lo em prática nos contextos não só dos serviços, mas que isso repercuta para além dos serviços. Então, eu acredito, Nery, que assim, se a gente e tem uma mudança, né? Assim, também não dá para jogar o bebê com a água da banheira, né? Porque a gente sabe que se a gente observar o que a gente viveu na gestão anterior, que foi não só da ordem do desmonte de várias das coisas que a gente foi construindo, mas também de impedir que os CAPs fossem habilitados. Então, a gente sabe assim que teve uma paralisia, mas é uma paralisia, veja, é isso que é importante pensar. Não é que o dinheiro não estava, ele foi para outro lugar. Ele foi para um lugar, né, que no fundo reforça o outro, né, uma outra perspectiva. Então, que é a perspectiva que a gente chama, né, de manicomial, porque eu acho que, obviamente, quem assiste o seu podcast deve conhecer muito bem, que tem a ver com essa ideia do enclausuramento, do você não permitir um cuidado no território, porque quando se fala de liberdade, né, liberdade é uma coisa filosófica, inclusive muito difícil, né, de se tratar de fato, mas o real é como é que você dá condições para essas pessoas se deslocarem no território, estarem lá, né, fazerem, construírem uma vida cotidiana. Isso precisa realmente de muitos insumos. Aí o que você vê? Uma precarização da vida do trabalhador, da trabalhadora, né? Então, a gente sabe que um dos problemas que a gente tem vivido não é só falta de recursos direto, digamos. Isso até aumentou. Tem 8% de serviços a mais nessa gestão última do Ministério da Saúde no Brasil. Então, assim, isso não é nada, isso é relevante. Agora, é insuficiente. É insuficiente, principalmente porque tem muitas outras coisas que são necessárias. E uma delas, eu acho, que é valorizar os trabalhadores e as trabalhadoras. A gente fala muito dos usuários, porque de fato deve, né? Eu acho que o cuidado é direcionado, mas o que não está bom é o trabalho, né? O ambiente, mas os salários, a possibilidade de você fazer uma carreira, né? A ideia do trabalho que tem que ser interdisciplinar, mas a gente sabe que o valor atribuído aos vários profissionais não é o mesmo. É a questão do duplo vínculo, você tem, de um lado, profissionais que são concursados, e de outro você tem cada vez mais, você vê, tem estados do Brasil, que a grande maioria agora dos profissionais está ligado às OS, entende? Então, Uhum. Mas, eu acho Mônica, que. veja, eu compreendo, você faz esse voo panorâmico que nos permitiria, se tivéssemos tempo, 2 horas, Hum, pegar cada uma dessas é, possibilidades de trabalho, como a precarização, o nascimento dos CAPs, a importância para os trabalhadores e das pessoas usuárias do serviço. Mas o que eu queria colocar para você pensar e nos dizer o que você acha é a psiquiatria nasce com a exclusão. Lá hum, atrás, a gente sabe que era o serviço onde as prostitutas, os vagabundos, hum, os loucos eram colocados longe. Quanto mais afastado, melhor. Mais tarde, fazendo um salto, que nós temos um período manicomial. A Barbacena estava aí, os hospitais Juliano Moreira da Vida estava aí, cumprindo seus papéis. Depois nós temos os CAPs mais recentemente. Hoje se diz largamente que a tristeza, a depressão, de que o sofrimento psíquico será a tônica dessa sociedade de consumo capitalista em que nós vivemos. Mas hum, nós vimos em Salvador, por exemplo, o abandono dos CAPs, a hum, insuficiência de pessoal, as portas fechadas. É nesse sentido que eu coloco para você, hum, por que que a saúde mental não sai desse lugar? Em que pese eu hum, reconhecer que não se pode jogar a criança com a água fora. É evidente, houve avanços, o hum, conhecimento, mas eu também tenho pensado que todas os campos na saúde
avançaram, a psiquiatria avançou muito pouco, a meu ver. É uma questão também que você pode comentar. Todo mundo avançou, mas a psiquiatria não avançou. Uhum. Se entende exatamente isso, que a saúde mental é o que mais se fala como marca desse século XXI, e os Uhum. serviços não funcionam, estão abandonados, fechados, e as pessoas com sofrimento psíquico abandonadas à sua própria sorte, se eu posso dizer assim. É nesse sentido que eu lhe Uhum. provoco para você me dizer um pouco como é que você entende isso, Uhum. por que nós não saímos disso? Eu estava pensando numa coisa, assim, recentemente a gente escreveu, não, a gente teve um curso, uma aula, e nessa aula a gente estava falando sobre Spinoza e a questão das emoções, né? E uma coisa que é muito interessante nele, né, que ele traz a ideia das paixões tristes e das paixões alegres. E, e tem uma coisa assim que eu sinto é muito difícil. E aí não são essas dicotomias, né, da tirania, da alegria, porque senão vai cair rápido nessa ideia, somos obrigados a ser alegres, felizes, não é nada disso, né? É muito mais a perspectiva de assim, é, eu acho que essa questão da saúde mental é sintoma da própria sociedade, né? Eu acho que a sociedade, quando eu falo de paixão triste, também não tem nada a ver com depressão, tem a ver exatamente com um estado, né, que nem nos permite mergulhar de fato, né, nesse sentimento com mais a gente compreender onde está a raiz das coisas, né? A gente não tem mais tempo para mergulhar em raiz das coisas, para contemplar a vida. A gente vive num mundo que só exige da gente produção, produtividade, hiperprodutividade e velocidade. Relações muito efêmeras, rápidas e rasas, né? Então, assim, a gente está vivendo, até aqueles que não se traduziriam como tendo, né, nenhum sofrimento mental aí, né, circunscrito, mas isso está sendo o motor. Então, o que eu sinto? Eu sinto que a, 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 a desvalorização da saúde mental é sintoma dessa incapacidade que a gente tem tido, né, no nosso século, de afrontar isso que nos está produzindo um grande, grande mal-estar, né? Um grande sofrimento, e que a gente não mergulha, não é capaz, né? Não é capaz de fazer essa. A gente acaba fazendo assim, você transita, né? Transita de uma coisa para outra, porque é mais fácil você ir jogando a coisa para frente, né? E com a barriga, do que de fato. Então, eu acho que assim, não olhar a saúde mental é não olhar para nós, como estamos e não estamos bem, né? É sintoma Tem da saída? sociedade. Hã? Tem saída? Eu acho que temos, sabe por quê? Porque assim, eu tive num aniversário sábado, né? Num bairro periférico, um aniversário lindo, super bem, sabe, super lindo. E eu via crianças correndo. Coisas assim que, sabe aqueles aniversários que eu também não tenho mais visto, que é aniversário de adulto, mas as crianças ficam coladas, tentando aprender o que tem ali de, sabe, aí eu vou voltar a Spinoza, as produções das paixões alegres pela é uma coisa pela sociabilidade muito precoce. Então, você está lá, você está vendo as pessoas aprenderem, dançando, melhor dizendo, e as crianças estão lá fazendo piruetas, que eu acho que é um passo para a dança. E eu acho que, por isso que eu acho que, assim, tem coisas, tem potência muito grande, né? Tem potências. Acho que algumas estão conseguindo se organizar, né? Não é à toa que eu acho que a gente já está num momento onde as pessoas têm mais consciência de grupo, né? Consciência de raça, de grupo racial, consciência de gênero, né? Consciência. Então, pelo menos, caminhando. Agora, ainda é um momento que eu acho que isso não está, obviamente, está longe de estar firmado. Essas lutas estão longe de estarem ganhas, né?
A luta de classe. Eu acho que a gente tem que voltar a falar das lutas de classe também. Então, o que eu quero colocar, Néria, é que, assim, potência eu acho que tem, e você vê quando essas coisas estão colocadas em movimento, entende? Agora, eu acho que a gente ainda é uma sociedade com essa desigualdade da gente, produz um apartheid, produz uma coisa que é de uma crueldade, e, ao mesmo tempo, é um efeito bumerangue, sabe? Porque sociedades apartadas, sociedades. É evidente, é claro que o mal vai para todos os lados, entende? Aí não tem anteparo certo, não tem anteparo. Então você faz mal a esses grupos de excluídos e esse mal reverbera, né? À toa que fica aí todo mundo atrás, né? De sistemas de segurança, de o que é que me. Quando, na verdade, a melhor coisa é poder circular livre nas ruas, não é? Todo mundo que teve a experiência de viver em lugares onde você circula de forma livre, e isso está acabando, né? Porque mesmo os países mais desenvolvidos estão vivendo uma crise. Então, assim, eu não sei, sabe? É claro que a gente está numa crise muito grande mundial, muito grande, muito grande. Essa moderna comunicação, com essas telinhas que as pessoas vivem olhando pelo retrovisor o tempo todo, nisso que eu acho que você usa uma expressão interessante, uma comunicação rasa. Você acha que isso pode ser uma saída ou isso vai agravar ou está agravando nossa saúde mental? Eu acho que tem já evidências de agravamento, né? Tem evidências, tanto é que foi super pertinente essa resolução, essa decisão de impedir celulares, né, nas escolas. Eu acho que isso é extremamente acertado, porque você tem que permitir múltiplas sociabilidades. É claro que você não vai abrir mão dessas tecnologias, e elas têm uma importância. A gente está aqui por isso, né? Talvez fosse. Bom, ia ser um prazer estar pessoalmente com você, mas, assim, me permitiu colocar no horário que desse para fazer. Então, assim, é evidente que tem essas tecnologias atender pessoas, por exemplo, índios do Xingu, né, indígenas lá do Xingu, que às vezes morrem por uma falta total de atendimento mínimo e que, às vezes, uma saúde digital pode ajudar a resolver. Agora, entregar nas mãos disso, né, e sermos movidos, e mais do que isso, né, a gente sabe do enorme risco que vivemos agora do controle das nossas informações, né? Isso aí virou capital, capital. Informação é capital. Então, assim, quando a gente sucumbe à forma de produção, e aí sim, produção de comunicação, que é útil para o capital, que é aquela que justamente permite a eles descobrirem o que a gente quer consumir, e mesmo que a gente não queira consumir, eles produzem em você a necessidade de consumir, porque eu estou aqui, né, com você, daqui a pouco é capaz de eu sair e começarem a surgir publicidades. Então, é evidente que tem uma forte. Em todas as eras sempre teve, só que agora tem uma escala, né? A escala potencializa, ganhou grandeza. Então, essa escala ganhando grandeza, se a gente não é crítico e não consegue imprimir na sociedade um uso crítico disso, que pode ser bom, aí realmente é uma captura. E aí, de fato, eu acho que é um empobrecimento da comunicação. Porque é essa coisa, as pessoas, às vezes, elas estão muito mal na forma de estabelecer, mas elas não conseguem sequer se dar conta que muito do que elas não estão bem é porque elas não estão sabendo usar isso de uma boa forma. Mas por quê? Porque há interesses, e a gente vê o que é hoje, né, Nery? Nem à toa, eu acho que o exemplo mais forte é você ter lá no norte global, lá no nosso, né, uma pessoa que é dona disso aqui e ganhar um espaço quase da ordem da presidência da República. Isso nunca existiu na história da humanidade, esse tipo de. Então, é claro que. Então, assim, por isso que eu acho que assim, a gente precisa, de fato, ser capaz de transmitir esse olhar crítico, mas também de promover olhares críticos para você fazer um uso adequado e não porque não é possível viver sem isso. Isso não existe mais, né? Que nem já foi outras tecnologias já entraram na nossa vida, né?
Ô, Mônica, e a antropologia médica que você fez o seu doutorado no Canadá, de que modo a Hum. antropologia médica pode nos ajudar no campo da saúde mental? Eu acho assim, sabe, Nery, quando eu comecei, né, como eu digo para você, era muito esse desejo, né, de conseguir ter a permissão de entrar em espaços, em subjetividades, em formas, né, de se agregar que eu não conhecia e que naturalmente talvez eu nunca fosse percorrer. E eu acho que a antropologia sempre fez esse percurso, sabe? Como a gente, eu acho que a antropologia é uma área que tem uma autocrítica muito grande, porque obviamente que já teve uma antropologia que ela era mais assim voltada para uma certa, enfim, como é que eu diria, um conluio, né? Com a ideologia mais dominante, com, enfim. Mas eu acho que tem uma perspectiva crítica muito forte e eu acho que a antropologia ela te dá uma posição no mundo, que é uma coisa de você, primeiro, estimular o estranhamento em você, né? Você chegar nos lugares e às vezes é até ruim, viu? Estava falando com o Maurício, eu disse, meu Deus, tem horas que eu não queria ter isso em mim, que foi desenvolvido a tal ponto que às vezes eu estou num lugar que eu deveria estar simplesmente relaxando e daqui a pouco o olhar começa, né? As coisas começam então, a gente não tem paz, mas, ao mesmo tempo, é muito rico, porque você, de um lado, exercita esse estranhamento, que te permite olhar as realidades mais naturalizadas com desconfiança, mas, ao mesmo tempo, ela tem um pêndulo, que é o do aproximar-se. Quer dizer, você só consegue entender o outro se você se aproxima, se você promove o encontro. Então, eu acho que a antropologia ela tem essa coisa que é um modus operandi, né, que vai no pêndulo do estranhamento e da proximidade. E isso, por que é bom? Eu acho que é bom porque você sai de coisas pré-estabelecidas, zonas de conforto. E também, melhor do que isso, você consegue identificar riqueza naquilo que você. Porque a gente é muito etnocêntrico, né? Nosso espírito natural é de ser etnocêntrico, né? De achar que aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente gosta, as bolhas, né? É o que mais explica o mundo, é o que mais. E não é. Você muitas vezes vai ver que é naquele outro lugar, com aquelas outras ideias e práticas, que você tem boas ideias, né? Então, eu acho que é um pouco isso, sabe, né? E aí, essa coisa do trânsito. Então, começou pelo interesse pelo candomblé, mas, por exemplo, hoje eu tenho já. Outro dia eu fui lá numa reserva indígena Tupinambá, do sul da Bahia, né? E aí também, de novo, maravilhamento. Claro, é um maravilhamento que tem um lado inicial, que é um pouco quase que porque é muito novo. Quando você vai se acostumando, você diz: olha, tem coisas que continuam sendo diferentes e algumas muito interessantes, muito interessantes. Por exemplo, a sociabilidade tupinambá lá da Serra do Padeiro é um exercício de solidariedade entre, sabe, grupos. E é uma coisa que a gente está perdendo. A gente está no individualismo tão atroz que a gente fala de solidariedade, mas a gente não exercita de fato solidariedade. Né? A nossa sociedade ganhou muito esse ethos, né? Individualista, né? Monádico, assim, aquela coisa atomizada. Então, isso uma riqueza. Para a saúde mental é super rico. É super rico se relacionar, receber pessoas na sua casa sem precisar marcar previamente, poder, sabe, chegar na hora do almoço e ir lá e almoça, né? Independente de você ter dito, ó, vou lá almoçar com você, divide o prato, se tiver pouco, vai se virar, entendeu? Então, eu acho que saúde mental, assim, então é nesse sentido, mas não só, tem os encantados, né, que é uma coisa, a gente perdeu o encantamento do mundo, cada vez somos desencantados, né? A gente virou um povo muito, quando eu falo a gente, eu estou falando, obviamente, de uma epistemologia ocidental, branca, que também modifica-se, né? Ela também não é uma coisa única de século em século, porque isso também é um equívoco, né? Mas ela é dominante e ela é muito assim, né? O candomblé. Candomblé, eu tenho assim, tão interessante, né? Que eu comecei como estudiosa e percebi
De novo, né? Morei numa cidade como Cachoeira, que é um tipo de candomblé. Aqui tem, em Salvador tem isso também, mas lá, pelo tamanho da cidade, sabe? Porque essas coisas se modificam. Ter candomblé em São Paulo não pode ser a mesma coisa que ter candomblé em Cachoeira, né? Então, Cachoeira era assim, você tinha, eu me lembro que quando eu estudei, assim, que eu via a, as várias casas. Na época tinha mais de 50 casas de candomblé, desde as mais tradicionais, queto, né, bem reconhecidas, até aquelas de fundo de quintal, né? E isso promovia uma circulação, né? Porque é isso, o candomblé tem um lado, evidentemente, da religiosidade, essa ideia da ancestralidade é muito forte lá, o valor dos mais velhos, né? A reverência, uma hierarquia forte que é constitutiva, é interessante, sabe? Os jovens, eles aprendem que esse respeito pelos mais velhos é uma coisa que é boa, né? É uma coisa que você não precisa abrir mão, né? Não precisa tudo ser horizontal, que é outra, né? A gente às vezes acha que tudo tem que ser horizontal, não é? A criança tá você respeita a criança, mas a criança não é a mesma coisa que, sabe, que a mãe de santo lá. Então eu acho que o candomblé me ensinou essa questão que vai para além do ritual, mas que tem força, obviamente, nos orixás, uma força imensa, Nery. Você trazer, né, sofrimento, coisas que são passadas de geração, a questão intergeracional, mas você trazer também essa resistência. É muito incrível como, na hora que eu via, por exemplo, mulheres que sofriam violência familiar, e elas ficavam dentro da casa de candomblé. A mãe levava, muito santo levava para lá, porque ela dizia, aqui ele não entra, e a proteção feminina, sabe isso que a gente fala das delegacias das mulheres? Lá já existia há muito tempo. Então, assim, você aprende que a Constituição só dá certo dessa religião porque ela tem um lado que é ligado, né, a essa questão do transcendente, e também são espíritos que é diferente, né? É uma religiosidade que ela é aqui, ela está na terra, ela dança, ela toca, né? As crianças desde pequenininhas aprendem. Então, assim, é uma religiosidade muito pé no chão, muito e ao mesmo tempo ela produz uma forma de partilha, né? Ela produz uma religião que dá comida para todo mundo, Nery. É uma religião que você vai para lá e todo mundo come, entendeu? E a gente sabe que num país que tem, assim, você não quer só comida, né? Você quer comida, você quer outras coisas, você quer beleza, tem uma questão da estética, que é uma coisa fascinante no candomblé. A estética do candomblé é muito linda. Então, assim, eu acho que são essa complexidade dessas dimensões que se interconectam, que faz com que ela possa ter uma resposta social. Agora, é óbvio que ela foi muito marginalizada, a gente tem um número muito pequeno de pessoas que se dizem ser dessas religiões afro brasileiras, né? Eu vi agora na estatística, é um pouco mais de 2% daqui da população, imagine, na Bahia. Aí você diz, gente, como é possível isso, né? Com toda essa. Mas eu acho que é porque muita gente não se diz, sei e é. Você me faz pensar que um dos problemas, então, da saúde mental é essa não aproximação do poder público, dos que geram, e que faz a gerência da saúde mental numa cidade como Salvador, se aproximar de candomblé, se aproximar do saber indígena, se aproximar da arte, se aproximar da arte no sentido genérico. E, claro, nesse sentido também, se aproximar da academia. Então, eu digo isso afirmando, mas eu deveria colocar para vocês como questão, como é que você vê, como é que você entende esse afastamento da gestão do poder público com a academia, com o candomblé, com as artes, com o saber indígena, eu vou chamar de indígena, mas devíamos dizer dos povos originários, e que talvez fosse uma saída para a psiquiatria, que está cada vez mais voltada para uma farmacologia adoecedora.
para uma organização com as chamadas comunidades terapêuticas, que são mini-asilos, quer Exato. dizer, em detrimento dos CAPs, que são voltados, deveriam pelo menos ser voltados para o território. Eu deveria lhe dizer isso, fazer isso como uma questão, e eu, que sou um péssimo entrevistador, faço isso como uma afirmação. Isso é uma coisa que eu acho precisamos pensar. Agora, eu queria que você me dissesse um pouco como anda o seu projeto Gerar, que foi tão importante aqui em Salvador. Mas eu queria também que você pensasse um pouco, Mônica, como é que você tem visto a nossa luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica. Eu sei que você tem trabalhado nisso, a desinstitucionalização que tanto se fala. Dá para você fazer um pacote disso aí, reforma psiquiátrica, desinstitucionalização, a luta antimanicomial. Como é que você vê hoje, em junho de 2025, isso que foi e certamente é tão importante para nós todos? Olha, só porque eu acho que o que você falou antes tem conexão com isso, né? Você toca numa política mais direta, né? Assim, é, quando você constrói aquela ideia de por que que a política, né, a gestão, o executivo, mas a gente vai saber que o parlamentar, não o parlamentarismo, o parlamento também tem dificuldades, porque assim, eu acho que a gente vive também uma política que é muito jogo de negócios, né? Uma coisa que é mercantilizada. Então, assim, a saúde entra na mesma lógica do capitalismo neoliberal, que é um capitalismo que você está querendo ver ali como é que você produz, né? Como é que você produz lucro, como é que você produz capital, né? Então, assim, você não necessariamente olha o que produz bem-estar, né? O que produz bem-estar é totalmente secundário. Se chegar ali, por acaso, é ótimo, mas se não chegar também, não tem nenhum problema. Então, esse com certeza. Então, você prioriza comunidade terapêutica porque é um grupo de interesse muito forte, né? E a gente sabe que a gente tem muito recurso que infelizmente, dragado, né? Para essas atuações assim, e estou falando na saúde mental, sem dúvida, a comunidade terapêutica representa esse lugar onde muitos milhares de reais são dragados para esse tipo de atuação que a gente percebe claramente que não tem tido maior repercussão, exatamente porque ele ainda se situa numa coisa muito reducionista, né? Muito reducionista, e claro, tem um lado da violência. Por que essa coisa, a gente fala de manicômio, parece uma palavra, simplesmente você tirar a pessoa, quando você tira a pessoa do espaço de visão social, você tira ela do espaço de possibilidade de controle do que está sendo feito com ela, né? Você bote qualquer um atrás de um espaço que não tem controle social de fora, quer dizer, não tem os de fora poderem saber o que está acontecendo ali dentro. A chance daquilo degringolar é enorme, enorme, né? Então, assim, eu acredito que você precisa justamente, por isso a necessidade de que você olhe que as pessoas só podem ficar melhores quando você as coloca numa construção dessas várias dimensões da vida. Às vezes elas precisam sair um tempinho, por exemplo, essa questão, né, de você ter as internações curtas dentro de CAPs, né, de Centros de Atenção Psicossocial, é necessário. Tem pessoas que têm problemas muito graves que até elas se beneficiariam e vão espontaneamente ficar um tempo, né? Mas ela tem que saber que a conexão dela com esse fora está feita ali o tempo todo, porque do contrário fica um negócio assim que é uma aposta de que desaparecendo o problema desaparece junto, né? E o problema não desaparece, porque o problema está na construção social. O problema está nas relações tecidas, tá nas faltas, né? Está na falta de trabalho, de emprego, está na falta de valor, está na falta de afeto, está na falta de casa, né? Aqueles que moram em situação de rua, está na falta de cultura, né? Então, é lógico que
você colocar as pessoas afastadas um tempo, não é isso que vai recolocá-las, né, vai retirar a ausência das coisas. Então, pensar que, quando a gente fala de antimanicomial, é isso, é você transmutar para o territorial, para o relacional, para a complexidade da vida e para onde também a vida pode ser tecida. E ela não pode ser tecida dentro de um espaço fechado. Ela não pode ser tecida. Você pode precisar de um momento de reclusão. Quando eu digo reclusão, assim, tem pessoas que vão meditar, não é fazer 3 dias de silêncio absoluto, não tem? Então, assim, é óbvio que você pode querer ficar 3 dias, 7 dias de silêncio, até por causa do barulho do mundo. Você pode querer ficar sem o barulho do mundo, mas não pode. Primeiro, que tem que ser voluntário, e segundo, que tem que ser uma coisa que muito rapidamente você saiba que esse laço com o fora está sempre possível, né? E esses lugares retiram o laço com o fora, né? Você rapidamente perde a possibilidade, porque se acha que é pela imposição dessa falta do laço que a coisa vai funcionar. Então, não funciona. Então, agora, para você construir essa outra possibilidade, né? Porque o território é um lugar que também é muito minado de dificuldades, né? Também para não romantizar. Ah, não tem panaceia, não tem panaceia. Tem construções, e construções significa luta, significa, sabe, as pessoas se organizarem, estarem em coletivos, porque sozinho é duro pra caramba, né? Sozinho é difícil. O Paul Singer falava uma coisa que eu gostava muito, que ele dizia assim, é possível ser infeliz sozinho, mas feliz não, né? Então, assim, você não pode ser feliz só, né? Então, para você ser feliz, você precisa ser com o outro, com os outros. Então, você tem que reativar esse laço. Então, reativar esse laço. Aí você reativa. Tem o laço da militância, que é esse aí dessas pessoas, né? Que outro dia alguém falou assim: ah, mas os militantes estão muito enfraquecidos. A militância, eu falei assim: sim, meu amigo, não é só o da saúde mental. Todas as militâncias estão enfraquecidas. Olha lá os sindicatos de operários. Como você chega na Alemanha, que era um dos grandes exemplos de operariado forte, resistente, sindicato, assim, que cada uma das coisas conseguia ali, sabe, salário, lazer, seguro-saúde, para os que, né, quando eu falo seguro, é um seguro, inclusive, nacional na Alemanha. Tudo isso era a força do sindicalismo. Hoje, isso aí está num momento, né, muito mais difícil, mas assim, então, também na saúde mental, eu diria que a gente está vivendo uma rebarba, né? São poucos os que estão à frente. Aí o que tem que fazer, Nery? Tem que voltar às assembleias nos CAPs, entendeu? Tem que construir no miudinho, porque ou você consegue trazer gente para junto de você, e aí os profissionais. Agora, é claro, isso não é uma coisa simples, porque a gente está numa sociedade dividida, né? Bombardeada, você mesmo falou aqui, que um dos grandes problemas que a gente tem, por exemplo, na comunicação, além de eu falar daquilo que é ser rasa, é ser uma comunicação muito direcionada, né? Ela é direcionada, ela não é para você produzir pensamento, ao contrário, é para você frear pensamento. Então, esse é um problema. A gente está vivendo numa sociedade, como é que você vai na contra, né? Tem que entender. Aí tem que partir para as necessidades sociais. O que as pessoas. Por que assim, você atrair pessoas para o seu lado, assim, para coisas que você acha que são relevantes, e também você precisa ser atraída para o lado delas. Porque às vezes a gente tem uma ideia errada, né? Ah, eu sei o que é melhor. Eu não sei o que é melhor, né? O que é melhor vai ser chegando naqueles espaços e vendo. Então, eu acho que meter o pé sabe, na lama. Mônica, duas questões para a gente encerrar. Eu sei que você tem compromisso daqui a pouco, uma importante atividade no ISC, mas você estudou a atenção básica e a relação com a saúde mental. Como é que você vê hoje essa relação? Tem sido possível a saúde mental e a atenção primária se articularem
para o bem da atenção primária e para o bem da saúde mental. Essa é uma coisa. E a última é, você vai se tornar cineasta, você fez um filme, e eu queria que você terminasse por aí, dessa sua experiência de se tornar uma roteirista, de um filme que tem esse título interessante, Resistir por Linhas Transmutáveis, História da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial Baiana. Então, eu queria terminar por aí, mas eu acho que é importantíssimo lhe ouvir sobre essa relação, atenção básica, saúde mental e, por último, para a gente encerrar, sua vida como cineasta. Para a primeira coisa, mais fácil. Na atenção básica, eu acho que, assim, primeiro, não é simples, primeiro porque quem está trabalhando na atenção primária, na atenção básica, já se diz ter uma sobrecarga, né? Eles falam muito dessa questão da sobrecarga de trabalho, um excesso de coisas a serem feitas, mas é claro que tem um pouco de desculpa nisso. Eu acho que a desculpa é isso que a gente falou em outro momento. Saúde mental tem um negócio aí que todo mundo diz que ela é relevante, mas pegá-la nas mãos é delicado, até por resistências. Aí eu acho que do ponto de vista subjetivo, inconsciente, sabe, Nery? Eu lembro que as primeiras vezes que comecei a estudar atenção primária, a saúde, as pessoas dizendo assim, não, eu não sei lidar com isso. E já estavam lidando, né? Já estavam lidando. Eu falei, como é que você não sabe? Vamos lá. Então, é uma coisa do reconhecer, sabe? Aquilo que já faz e que é possível. Claro que outro problema é achar que para você trabalhar com saúde mental, você tem que fazer uma formação quase que psiquiatrizada para diagnosticar e muito ligado ao medicamento, ao diagnóstico médico e ao medicamento, e isso a gente tem uma equipe que é interdisciplinar, que deveria pensar em outras possibilidades também. Então, quando os agentes comunitários, às vezes, são os que primeiro te mostram as possibilidades, até porque eles moram naquele lugar, eles têm um conhecimento, né? Até daquelas pessoas que não têm acesso aos serviços de saúde mental, que têm problemas familiares, que têm conflitos, que andam pelas ruas, assim, perambulam. Então, o conhecimento deles do território é muito rico, sabe? Por isso que eu acho, a gente fala do CAPS, mas o CAPS não tem um agente comunitário de saúde. Os profissionais deveriam poder sair no território, mas a gente sabe que isso é feito em menor escala. Então a atenção primária ela conta com esse ator, atriz social que é muito relevante, né? O Antônio Lancetti foi uma das primeiras pessoas a sacar isso e lidar com isso, né? Então acho que essa é uma coisa importante. Mas assim, a outra eu acho que assim, a gente tem uma baixa cobertura de atenção primária em Salvador. Ainda é muito pequena para o que a gente precisa. E, evidentemente, mudar os processos de trabalho. Aí vem de novo, o que você. Na hora que você chega e vê qual é a produtividade, né? Porque, de novo, a produtividade do serviço, andar nas ruas, fazer visita domiciliar, fazer atendimento, essas coisas não tem contabilizado. Então, o matriciamento, que é uma coisa importante nessa correlação entre os CAPs, né, a atenção especializada e a atenção primária, ainda não ficam também em primeira linha. Mas eu acho que é uma questão de organização do sistema, porque, por exemplo, Minas Gerais já conseguiu colocar a atenção primária muito na linha de frente do atendimento, até porque isso vai desafogar, né, a atenção especializada, porque a gente sabe que se você é mestre nisso, quanta coisa não precisaria de jeito nenhum chegar a um nível mais especializado para ser cuidado, e aí a gente pararia com essas filas horrorosas, né? Pararia com essa busca desenfreada do psiquiatra, né? E, ao mesmo tempo, você pode aprender técnicas, né? E aí eu acho que técnicas variadíssimas, desde aquelas vindas mesmo da nossa área da saúde mental, até outras técnicas, que são técnicas de produção de bem-estar,
terapia comunitária, para falar de uma que a Adalberto, né, criou, mas que, de fato, não lida com aspectos mais hard, né, da saúde mental, mas lida mesmo com o viver, o coletivo. Técnicas dos povos originários, técnicas do candomblé, da forma de fazer. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se a gente conseguisse capilarizar pela atenção primária, seria um benefício para todos os dois lados, né? Para o lado da atenção especializada, que não ficaria com essas filas que a gente sabe que hoje já tem CAPs que fecham, né? Não recebem nova, que é uma coisa totalmente incompreensível, né? E inaceitável, melhor dizendo. E, ao mesmo tempo, você teria a possibilidade de aprender mais com o território, porque eu acho que a gente não está aprendendo com o território o que poderíamos. A gente já teve, eu diria lá, no início dos anos 2000, 2008, 2000, assim, enfim, essa primeira, eu acho que a gente estava mais aberto para isso, né, para fazer o próprio Marcos Vinícius, né, com a terapia dele intensiva, que era uma coisa de intensificação de cuidados e que precisava ir na casa, precisava envolver os familiares. Então, eu acho que isso é possível de fazer também. Agora, e também porque, percentualmente, é claro que os casos que a gente tem em termos epidemiológicos, se a gente vai ver taxas de morbidade, é claro que os casos mais graves são minoria, Nery. Então, essa é outra razão para a gente tirar sempre dessa, sabe, dessa ideia de que tudo tem que estar no nível especializado. Agora, tem situações que você sabe muito bem que precisa, sim, de uma pessoa mais especializada, que tenha um manejo, né, uma escuta, né, mais arrojada e mais teoricamente, porque também a gente não pode jogar fora a teoria, né? Eu acho que a gente tem aí diversos tipos de abordagens teóricas da psicoterapia e tudo, mas a gente precisa de pessoas mais especializadas, mas aí não são todos os casos, entende? Então, é aí que eu acho que a atenção primária, ela pode sim e deve. E a gente vai oferecer um curso, né? Está organizando um curso para atenção primária, que é um curso que visa trabalhar com a questão da desinstitucionalização, porque uma das nossas ideias, né, óbvio, é que tem pessoas que estão vivendo o fenômeno da porta giratória, ou seja, estão sendo internadas e reinternadas sucessivamente, e elas não conseguem ancoragem, né, no lugar onde moram. E aí a gente quer ver se a atenção primária pode ser um dos elementos aí na triangulação dentro da rede, que é a RAPS, a atenção primária está na RAPS, a gente quer ver se nessa triangulação a gente consegue identificar, né, situações de pessoas que ficam desgarradas, e aí, por estarem desgarradas, o hospital, né, que ainda é o ordenador, que aí é que é o problema, né? João Mendes falou isso que eu achei interessante na palestra que ele deu recentemente, que é a ideia de que onde você tem hospital psiquiátrico, ele vira o ordenador da rede. E não é ele que deve ser o ordenador da rede. O ordenador da rede tem que ser os serviços abertos, né? Então, é nessa linha que a gente quer. E só E para... o filme, Ah, o filme. Ah, não. você ia dizendo, para terminar, você ia dizendo alguma coisa, eu lhe interrompi. Não, eu ia falar isso do filme, porque veio o filme na cabeça, porque eu falei, eu não respondi sobre o filme. Olha, eu acho, né, assim, não, na verdade, é um filme dirigido por Talbert Igor, né, que é um jovem cineasta muito promissor, né, muito talentoso. Talbert fez aquele documentário numa velocidade muito grande, então, assim, ele mesmo sabe que foi né, eu colaborei, porque é um filme que tem relação também com o que a gente chama de pesquisa colaborativa, né, que é uma pesquisa que ela é mais engajada, mas ela também tem o compromisso com esse retorno para a sociedade. Então, como eu acho que arte é uma das linguagens mais potentes, né, que a gente tem para falar das coisas, falar não só dos problemas, dos sentimentos, mas também daquilo que a gente mobiliza, a gente resolveu falar sobre a mobilização que é possível para a produção daquela
parada da luta, né, do do orgulho louco, né, da parada do dia da luta antimanicomial. E aí eu gosto muito, minhas incursões, mas assim, eu não tenho nenhuma competência, a competência, o mérito é todo de Taubert. Eu acho que é o contrário, se tem algum defeito, eu acho que eu posso ter participado mais do defeito. Agora, a vontade de fazer isso, eu já venho há algum tempo, né, buscando formas de não só apresentar, sabe, pesquisa sob a forma de artigo científico, porque eu acho que o artigo científico, a gente sabe, né, aonde ele chega. Então, aí o filme já foi, já está rodando, então eu acho que tem essa potência. Mas onde eu até me arvoro um pouquinho mais, mas também não vou dizer que eu sou nada disso, não, mas é na escrita. Eu acho que eu gosto, eu talvez tenha um pouquinho mais de. É, Legal. Mônica, obrigadíssimo. Eu ultrapassei o tempo que nós havíamos combinado. Eu queria lhe agradecer. Eu acho que você traz uma série de questões que nós podemos e devemos, seja na academia, seja na atenção básica, seja junto às associações de usuários de serviço, continuar lutando, continuar discutindo. Então, eu queria lhe agradecer muito e dizer que nosso canal está inteiramente disponível para quando você achar necessário indicar pessoas com quem eu possa conversar, seja usuários, sejam colegas nossos, para que a gente possa continuar na luta, como se costuma dizer, a luta continua. Então, obrigadíssimo por esse tempo, por essa conversa generosa, instrutiva, informativa e importante, a meu ver. Obrigadíssimo. Eu que agradeço, para mim é uma honra, né, ser entrevistada por você, e acredito muito que o seu canal é esse meio de linguagem, sabe? Eu acho que, espero que ele circule muito. Então, obrigado. Eu conversei com Mônica de Oliveira Nunes de Torrante, que nós vemos nos escritos Mônica Nunes. Se você gostou dessa conversa, dê um like, comente, comunique, compartilhe e inscreva-se no canal Conversando com Neri. Até a próxima conversa. Obrigado.